Senhores telespectadores, como certamente repararam, o nosso programa não teve nenhuma interrupção. Todas as semanas, à hora marcada, lá estava ele. Bom, eu é que na realidade fiz umas pequenas férias. Fiz umas férias porque, como já havia uns programas adiantados, foi-me possível retirar uns dias para mim. E queria-lhes falar nisso. É que nesses dias eu tive a maior compensação que podia ter nestes programas. Fui ao Rio de Janeiro. Fui ao Rio de Janeiro, várias razões, mas uma das grandes era que eu não queria deixar passar estes 500 anos do descobrimento do Brasil sem ir lá prestar a minha homenagem àquela grande nação que é o Brasil. Era um dever quase de consciência. Bom, aproveitei um convite de uma instituição portuguesa e lá estive. Ora, o que me aconteceu foi isto. No Rio de Janeiro, onde eu julgava que já não conhecia ninguém, eu estive lá em serviço, como sabem, mas isso foi há mais de 25 anos. Pensava que já não conhecia ninguém. Pois foram dezenas as pessoas que na rua, ali na Avenida do Rio Branco, na Avenida do Uruguai, na Avenida do Chile, atravessavam. O senhor é fulano, sou sim senhor. Eu conheço da televisão, eu vejo a sua televisão, o seu programa todas as semanas, muito obrigado. Foi o senhor que me mostrou a terra de papai, a terra da mamãe, a terra da vovó. E eu recebi abraços e agradecimentos de numerosos brasileiros que nunca viram a Portugal e que me vinham agradecer ter sido eu quem lhes mostrou a terra dos avós. Isso emocionou-me muito, porque realmente vi que este trabalho e este esforço não é completamente em vão. Estou a mostrar Portugal aos portugueses, mesmo aos portugueses que não têm a sorte de poder vir a Portugal. Além disso, acho que esta homenagem ao Brasil é inteiramente merecida. Como sabem, passaram os 500 anos e eu penso, e acho que toda a gente pensa, que a data não foi comemorada com aquela alegria, com aquela grandeza que merecia. A descoberta do Brasil é um dos momentos mais belos da história de Portugal. Nesta grande batalha da nossa vida na história, o Brasil é uma das nossas mais belas vitórias. Nós conseguimos fazer uma das maiores nações do mundo, das mais progressivas, das mais humanas. Aquilo é obra nossa. Eu bem sei que discute-se muito. Não foram os... Até houve lá um pateta que disse que... Eu não vou dizer o que é que ele disse, porque se não sabiam logo que era o pateta, não quero problemas. Mas disseram-se muitas tolices, que não foram os portugueses. Bom, senhores, em que língua é que eles falam? Acham que eles falam chinês? Acham que eles falam jugoslavo? Eles falam português. O que a gente fez no Brasil foi só isto. O Brasil. Aquele Brasil, com as suas câmaras municipais, com as suas misericórdias, com as suas instituições, com aquele seu espírito de simpatia. O Brasil é obra dos portugueses. E acho que é justo termos um bocadito de orgulho por termos ganho essa batalha. Tenho aqui umas outras coisas para responder. Aqui o senhor Vítor Rodrigues manda uma comunicação em que me interroga sobre a origem da palavra Macau, porque ele sempre ouviu dizer aos chineses que Macau vinha disto. Quando os portugueses chegaram lá, não sabiam onde estavam e perguntaram: que terra é esta? Que terra é esta? E os chineses não percebiam português, obviamente, e diziam: não compreendemos, não compreendemos. Ora, não compreender diz-se Macau. E, portanto, o Macau quer dizer o não entendemos. Não é nada disso. A palavra está registada no século XVI, não é Macau, é Amacao. Ama é uma divindade, como já lhes expliquei. Cao quer dizer porto. Aqui era o porto da divindade Ama. Depois os jesuítas deram-lhe uma volta muito inteligente. Disseram que aquilo era o porto do santo nome de Deus de Macau, porque Deus
pode ter muitos nomes, tem todos os nomes que nós lhe dermos. Deus é o mesmo, os nomes é que são diferentes. E, portanto, Macau era o nome que os chineses davam a Deus, nós adotámos o nome daquela divindade e daí vem o santo nome de Deus de Macau. Portanto, penso que o meu amigo Victor Rodrigues, o que lá ouviu dizer aos seus amigos chineses é tolice. O que está documentado é o que eu acabo de lhe dizer. O senhor António Pena manda-me também um fax a dizer que procurou por todas as livrarias o livro de um tal Almeida Ribeiro, que eu indiquei aqui no programa, falei aqui no programa, no livro de um Almeida Ribeiro sobre topografia portuguesa, porque não o encontrou. Pois não admira, porque eu não falei em nenhum Almeida Ribeiro. Falei num grande sábio, felizmente ainda vivo, o doutor António de Almeida Fernandes. É aqui de Tarouca. Olha, é o autor da Tarouca Monumenta Histórica. A obra são questões de toponímia portuguesa e o nome é António de Almeida Fernandes. Satisfeito o engano. Bom, e já agora quero explicar porque é que lhes vim falar nisto aqui. Acho que já reconheceram que estamos na Régua, o grande rio da nossa frente é o Rio Douro. Vim aqui para lhes falar do vinho do Porto, porque o vinho do Porto tem isto de semelhante ao Brasil. Também foi uma grande batalha que nós fomos capazes de vencer. E é nisso que lhes vou falar. Uma das pessoas que me abordaram no Rio de Janeiro fez-me um pedido. Diz que os avós eram portugueses e a avó era do Gerês e que eu já tinha mostrado o Gerês num programa. Mas o avô era da Galafura. Isso, a Galafura, ele nunca tinha visto. Bom, eu devo dizer que já mostrei num outro programa a Galafura, mas realmente, como o meu amigo não viu, eu prometi-lhe, pois quando chegar a Lisboa, eu vou mostrar-lhe a Galafura. Ora bem, a Galafura é aquela aldeia que se vê além. Tem uma igreja lindíssima. O teto tem 50 painéis com os grandes santos. Olha, eu penso que foi naquela pia batismal que o seu avô foi batizado. Mas o que faz a Galafura mais famosa é este miradouro. Isto é São Leonardo da Galafura. Há aqui lendas, muitas lendas. Olha, encontrei aqui uma senhora, professora, que o avô dela, quando veio aqui, encontrou uma mulher linda, de cabelos louros. Bom, e ele, naturalmente, abraçou-a logo, mas o maroto não se limitou a abraçar. Ele foi descendo as mãos, a certa altura percebeu que já não era mulher, era cobra. É a princesa Mirra, uma princesa encantada que já muita gente tem visto por aqui. Anda aqui por estes peneiros, parece que aqui por baixo há uma grande caverna, tem sinos de ouros, tem tesouros sem conta. Uma vez veio aqui o senhor Abade, lá da Galafura, e começou a ler o livro do São Cipriano. À medida que lia o livro, abriam-se as entranhas da terra e aparecia o ouro reluzente. Só que nisto, fenderam-se os céus, veio uma trovoada medonha, um raio queimou-lhe o livro e os tesouros sumiram-se todos outra vez. Queridos amigos, eu estou a mostrar a um amigo meu do Rio de Janeiro o que era a terra dos avós dele. A história da cidade, do peso da régua, é realmente interessante. Logo este nome, peso da régua, é assim um nome
a gente fica com a ideia de uma régua que tem um peso. Não é nada disso. O que acontece é que havia aqui um lugar deserto, mas onde passava uma barca, e esse lugar há muito tempo, no tempo dos romanos, tinha tido uma vila romana, que era a Vila Regula. Em latim, régua dizia-se regula. Vila Regula, por qualquer razão. Bem, e ficou sempre o lugar da régula. Era ali que passava uma barca, para cá e para lá, que fazia a passagem dos peregrinos que iam para Compostela. Portanto, ligava a Beira Alto ao Douro. Era ali, mais ou menos onde agora estão aquelas pontes, era ali. Lá mais para cima, na altura, onde vêm ali os montes, ficava uma aldeiazita chamada Peso. Peso, isso vinha também do latim penso. Penso, onde se comia. É daí que vem pensão. Pensão. O penso aplicava-se sobretudo ao alimento dado aos animais. Os animais, depois desta longa viagem, chegavam aqui, precisavam de descansar e comer. Era ali a terra do penso. Bom, e eram dois lugares, lugar da régua, sem ninguém, uma aldeola pequenina lá em cima, mas isso já com uma paróquia, uma freguesia, que era ao peso, até que, isto já depois do terremoto de Lisboa, o Marquês de Pombal resolve chamar a si a solução da questão do vinho do Porto. Essa história do vinho do Porto estava a ser uma vergonha. Porquê? Esta gente trabalhava muito para arranjar o vinho, vendia o vinho a 10 mil réis a pipa, os ingleses compravam-no e vendiam-no a 77 mil réis. Reparem, compravam a 10, vendiam a 77. E toda essa mais-valia ficava nas mãos dos ingleses. E ainda por cima os ingleses protestavam, diziam: estes tipos não vão fazer nada, isto é uma porcaria, uma mistela, misturam aqui uns vinhos que são bons, outros que não prestam, estas terras são boas, mas eles vão buscar. Isto não. Exploravam, protestavam, diziam mal, até que o Marquês de Pombal diz: então, quem vai tratar disso sou eu. E cria uma companhia para fazer o monopólio da venda e exportação do vinho do Porto, quer para fora, quer cá dentro. Eu julgo que a primeira casa da atual cidade do Peso da Régua é aquela, vem ali atrás de mim, uma casa vermelha. Aquilo é a sede da companhia instituída pelo Marquês de Pombal para monopolizar, disciplinar e aperfeiçoar o comércio do vinho do Porto. Bom, a verdade é que ele começou por dizer quais eram as terras boas, quais eram as terras más, fez uma demarcação. Ainda hoje se podem ver aí os marcos que ele mandou pôr no terreno, ainda estão de pé. É claro, já estão muito poucos, a maior parte foram estragados. Mas vêm-se alguns, lá está com os números, a dizer qual era a terra boa para o vinho do Porto. Depois isso foi ampliado, porque depois no tempo da Dona Maria ainda foi corrigido, mas ainda hoje existe uma região demarcada do vinho do Porto, que por sinal é a mais antiga região demarcada do mundo. A partir daí aumenta a produção do vinho, aumenta a qualidade do vinho. E quando eu há 15 anos passei por aí e escrevi um livro em que me mostrei muito preocupado quanto ao futuro do vinho do Porto, porque havia uma crise muito grande, e os lavradores andavam muito desanimados, as pessoas estavam a abandonar as vinhas, não se sabia o que ia acontecer. E eu digo, bom, é uma batalha a ganhar, e ganhamos essa batalha. Hoje, estamos a falar no ano 2000, a produção autorizada de vinho do Porto é de 152 mil pipas. Isto não é de vinho, é de mosto. Como a cada pipa de mosto se acrescenta uma certa quantidade de aguardente vínica, isto representa perto de 200 mil pipas de vinho. Quando a gente pensa que
no fim do século XVIII, estávamos muito contentes porque já estávamos a vender 5.000 pipas. 5.000! Pois bem, agora são 200.000. E vende-se todo o que haja e é cada vez mais aperfeiçoado. Essa batalha do vinho, nós ganhamos. Eu acho que a Régua agora tem outra batalha para vencer, que é a do turismo. Bom, mas espero que também seja capaz de ganhá-la. O turismo aqui conta com dois grandes valores. É claro que o primeiro é o vinho. Nesta região cria-se um dos mais famosos vinhos do mundo. E toda a gente já ouviu falar nele, o vinho do Porto. Ora bem, além disso, a paisagem é também de uma comovente beleza. Estão a ver, estamos agora no caminho de ferro entre a Régua e o Pinhão. É um percurso com umas dezenas de quilómetros de uma beleza realmente espantosa. Não, acho que na Europa Ocidental não há muitos lugares tão belos como este. E isto agora começa a entrar na moda. Olhem, o ano passado desembarcaram ali na Régua, vindos nos navios, que agora o Douro já é navegável até à fronteira, desembarcaram já 60.000 pessoas. Esse número cresce de ano para ano. O passeio é realmente muito bonito. As pessoas tomam o barco lá embaixo no Porto e sobem o rio. É um passeio inesquecível. Esses dois fatores, o vinho e a paisagem, se forem inteligentemente combinados, se houver iniciativa, se houver ousadia, se houver, sobretudo, maneira de ocupar as pessoas. O turismo do futuro é cada vez mais um turismo de estar ocupado, de fazer coisas. Se assim for, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Val do Douro vai figurar entre os grandes destinos turísticos da Europa. Antigamente eram, pois, os lagos suíços, depois eram os lagos da Itália, era a Riviera Francesa, agora as praias do Atlântico. Neste século que começa, o Val do Douro, o vinho do Porto e esta boa gente doriense vão ser, a não ser que nós façamos muita asneira, mas tudo indica que vão ser um dos grandes projetos turísticos da Europa do futuro.
silhueta mais característica do Rio Douro é, com certeza, o barco Rabelo. Eu estou-lhes a falar num barco Rabelo, aqui, ancorado, estou no Pinhão. É um barco que não é dos maiores. O barco está, é claro, está aqui ancorado para efeitos turísticos e, portanto, tem um carregamento puramente simbólico. Ele tem aqui 6 pipas. As pipas são das verdadeiras, são do tamanho das pipas que se exportavam, mas tem 6. Devo dizer que um barco com esta dimensão podia levar 30 pipas. Os barcos normalmente eram um pouco maiores, levavam 50 pipas. Bom, e quando a produção aumentou, depois do Pombal, chegou a haver navios que levavam 100 pipas. Bom, isso eram, portanto, já 4 camadas e eram tão perigosos que naufragavam e acabaram por ser proibidos. Estes navios têm uma grande importância como documento histórico. Como veem, são navios com um só mastro. Isto tinha uma grande vela, e tem uma grande vela, e não tem leme, é anterior ao leme. O leme aparece na Europa no século XII. Recordam-se que naquele programa sobre o VAR eu lhes falei na enorme importância que os vikings podem ter tido na exploração e na ocupação económica da região. Os vikings vinham de barcos, em barcos que levavam entre 80 e 100 guerreiros. Devo dizer que 100 guerreiros é o equivalente a 50 pipas, quer dizer, a tonelagem, a envergadura do barco é igual. Tinham também só um mastro, tinham também só uma vela e também não tinham leme, tinham aquele remo de espadela exatamente como este barco. Daí que eu acredito muito que este Rabelo do Rio Douro é o último representante do barco viking que esteve tão presente no nosso litoral, foi até Braga, foi até Lisboa, dobrou a ponta do Algarve, entrou no Mediterrâneo. Os vikings conseguiram fundar um reino na ilha da Sicília. Penso que isto é um vestígio da embarcação viking. E que pena eu tenho que não se cultive mais a tradição do barco Rabelo. A gente vem aí pelo rio, vê meia dúzia, mas sabem quem os fez? São os hotéis, são as empresas vinícolas, fazem isto com fins turísticos. O Estado, desde há mais de 50 anos, não faz um só barco Rabelo. E vai a gente à Itália, por exemplo, a Veneza. Sabem quantas gôndolas se podem ver em Veneza? Milhares, são milhares. A gente chega a qualquer parte, vê logo aquela rapaziada toda, a convidar-nos para o barco deles. Bom, as gôndolas são tão medievais como estes barcos. A propósito, quando eu fiz esse programa lá embaixo em Ovar e falava nos moios de sal, por um lapso dizia moios de trigo. Os moios não eram de trigo, eram moios de sal. Isso é muito importante porque quer dizer que fixados ali na foz do rio Var, é daí que vem o Var, os vikings no século XII faziam o resgate de sal para levar para a sua terra para salgar os arenques. Bem, eu acho que é possível que estes lindíssimos barcos venham a ressuscitar. Agora que o Rio Douro já não tem pontos, já não tem pontos de morte, agora que isto é um lago pacífico, podiam andar aqui dezenas de barcos como este, com turistas, com música, com bom vinho do Porto. Porque é que isso se não faz?